Bom, eu vou estar resolvendo uma série de exercícios sobre máquinas on. Vamos estar começando com exercícios sobre ensaio vazio e a curto-circuito. Depois vamos passar exercícios para a unidade PU. E assim seguindo o módulo. Esse é um exercício de concurso, certo? Exercício da Marinha. Então vamos lá. Inicialmente, vamos fazer a letra A. Certo? Certo. Vamos anotar os dados principais. Ele me deu o que? Ele me deu a potência ativa nominal. Potência ativa nominal de 1500 kVA. Ok, valor legal. Depois, ele me deu o que? Logo em seguida, ele me falou a frequência 60 Hz. E uma coisa que eu vou estar utilizando é a minha tensão no primário nominal. Que minha tensão de quanto? 13.800 volts. E também deu minha tensão nominal no secundário, que é de 220 volts. Ok, perfeito. Vou pegar a caneta vermelha. Então, vamos pegar uma outra cor. Vamos pegar um laranjado. Ok. Vamos lá. Um transformador ele é submetido a dois ensaios. O ensaio a curto-circuito e o ensaio a vazio. A partir desses dois ensaios foi obtido esses valores aqui. Com base nessas informações, nós vamos ter que calcular o módulo da impedância, da resistência e da reatância equivalente do transformador referido ao lado de alta tensão. Certo? Certo. Inicialmente, para esse exercício, eu vou até apagar esse A daqui, que eu gosto de fazer. Como nós estamos trabalhando com ensaio a curto-circuito e ensaio a vazio, eu gosto primeiro de montar o circuito em vazio, analisar o circuito em vazio, saber qual que é a proposta do circuito em vazio. Em seguida, nós montamos o circuito de curto-circuito, analisa o circuito em curto-circuito, depois faz um circuito equivalente e depois nós parte para as questões A, B, C e D, já com o circuito pré-modelado. Eu gosto de trabalhar dessa forma, acho mais interessante, acho mais visível o processo que ocorre nessa transformação de energia dentro do transformador, certo? Isso vai de pessoa para pessoa, certo? Certo. Só deixa eu apagar esse aqui que está errado, estava me incomodando. Aqui vai ser a tensão V2 nominal do meu transformador de 220 volts, ok? Ok, então vamos lá. Ele fez o ensaio a curto-circuito e o ensaio vazio. Vamos começar trabalhando com o ensaio vazio. Vamos ver as características desse circuito, vamos tentar entender um pouco ele. Então vamos. O ensaio vazio, quando eu faço o ensaio vazio, eu vou ter o seguinte diagrama do ensaio vazio. Ele falou, o ensaio vazio alimentado pelo lado de baixa tensão. Ou seja, ele conectou o meu lado de baixa tensão nos aparelhos de medição em série com o meu varivolt, em série com o meu sistema, né, com a minha rede, no caso. Aqui, isso aqui vai estar representando as perdas no enrolamento, no secundário. Aqui, eu estou representando as perdas no núcleo. No secundário. Deixa eu apagar aqui, que ficou estranho. Fazendo um negócio bem bolado para estar entendendo esse processo, porque
o importante é se aprender o processo por trás dessa transformação. Se você entende o processo, você consegue entender a natureza do exercício, você consegue compreender o que o enunciado ele está pedindo, e isso é uma coisa muito interessante. Vamos representar o circuito dessa maneira, certo? Então, vamos colocar aqui o que cada um significa. Esse aqui é o meu R2, essa aqui é a minha impedância, eu vou colocar como imaginária aqui, X2. Essa aqui vai ser o meu R de magnetização e que vai ser minha impedância de magnetização. Ok. Perfeito. Agora nós vamos colocar certos valores. Vamos primeiro entender esse circuito aqui. Certo? Quando você vê um transformador na rua, algo do gênero assim, você vai ter que esse meu transformador, se você abrir esse meu transformador, deixa eu fazer, eu vou dar uma pausa aqui e fazer um desenho bem mais bolado para estar tentando entender essa parte do transformador. Certo. Bom, voltando aqui, que eu já fiz o desenho de um transformador. Esse aqui é um transformador usual, né? Esse aqui é os dados de placa desse transformador. A imagem eu tirei do transformador da Universidade Federal de Itajubá, que tem no laboratório de elétrica, certo? E por dentro você pode ver esse diagrama do transformador. Eu tenho aqui as buchas que significa ligação do lado primário. E esse transformador não tem nada a ver com esse exercício, é só uma introdução para nós estar entendendo o processo aqui dentro, dentro desse transformador. Para nós estar entendendo o exercício, para nós estar entendendo melhor o que acontece nesse processo. Então aqui eu tenho as buchas, que significa, esse aqui é o lado de alta tensão, certo? Se vocês verem aqui pelas placas de dados, onde está com todo o detalhamento desse transformador, nós temos que o quê? O lado secundário dele, ele é ligado em estrela, que é representado por esses dois aqui, ó. Ele é estrela. Por quê? Porque eu vou ter as três fases, que vai ir para essa residência, que vai entregar 220, e aqui eu vou ter o neutro. E aqui dentro, vou ter o meu núcleo de ferro, aqui dentro, certo? E nele eu vou ter os enrolamentos do primário, secundário e do terceiro aqui, né? Eu vou ter um enrolamento aqui, eu vou ter o neutro, ó, tá vendo? Eles estão ligados em estrela. Aqui vai estar saindo as fases, vai acontecer a conversão. Eu vou ter o meu lado primário. Aqui pode estar uma bagunça mesmo, mas ele tá com uma ligação em delta aqui, né? Por isso, quando vocês forem em laboratório, quando vocês for fazer o cálculo, aqui nesse exercício não especifica, mas vai ter vezes que você vai ter que multiplicar a minha tensão que está chegando na carga por... Quer dizer, você vai ter que dividir por ordem de raiz de 3, ou a corrente por ordem de raiz de 3, pelas características em delta ou em estrela mesmo das conexões. Aqui eu vou ter meu núcleo, certo? Aqui eu vou ter o meu óleo. Aqui embaixo ele tem um óleo, que esse óleo tem a função de manter a temperatura do meu transformador e de estar isolando eletricamente o meu... Está isolando eletricamente para que não aconteça algum problema, algum acidente, algum caso do gênero. Eu vou ter minha alta tensão, a temperatura aqui ela vai esquentar demais, esse líquido vai borbulhar, ele vai virar vapor e quando ele chegar aqui em cima ele vai condensar e vai descer de novo. Tanto que nos transformadores, vocês pegarem imagem dos transformadores, vai ter um serralhamento que é onde esse líquido desce de novo aqui para baixo. Mas basicamente é isso.
Esse enrolamento aqui no exercício, esses dois enrolamentos, vamos supor que aqui é que o exercício ele fala aqui, ó, um transformador monofásico, ou seja, só tem uma fase, então é só um circuito. Esse aqui é um transformador trifásico. Esse aqui, vamos supor que nós estamos falando de um transformador trifásico, no esquema, esse aqui ele vai estar representando a fase A, ou seja, ele vai estar representando esse meu X1 com H1 aqui, ó, alta tensão H1, X1 aqui. Isso aqui, essas perdas aqui, elas são o que? Essas perdas nesse meu enrolamento, certo? Deixa eu pegar aqui, uma cor vermelha. Então, essas perdas que nós vamos estar calculando nesse exercício são as perdas nesse meu enrolamento aqui, ó. Nesse meu enrolamento. A corrente vai passar, vai esquentar esse cobre, eu vou ter uma resistência, eu vou ter perda em Joule. Quando a minha corrente ela vai passar aqui, ela vai me gerar um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai fazer o quê? Ele vai me gerar um fluxo. Umas linhas vai estar contido dentro do núcleo, se o material ele for contido. Outras não vão estar dentro do núcleo. Então eu vou ter uma dispersão, que representa as perdas nessa bobina. Ok? Ok. Nesse ferro, quando começar... Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Vamos pegar esse vermelho aqui, esse lava. Quando essa corrente começar a passar aqui, ela vai me induzir um fluxo. Aqui, vai me induzir um fluxo. Que eu vou chamar esse fluxo de QL. Vai me induzir um fluxo aqui. Certo? Esse fluxo, ele vai passar no material. O material, consequentemente, ele vai conseguir armazenar todas essas linhas. Isso pode acontecer de algumas linhas saírem assim, né? E esse material, esse núcleo, ele vai esquentar. E vai ter perda Joule nesse núcleo, né? Ou seja, aqui na superfície desse núcleo, que normalmente a superfície ela é serrilhada, ou seja, ela é cortada, ela é laminada, vai criar as minhas correntes de Foucault, né? Vai criar a minha corrente de Foucault. Se eu aumento a intensidade da corrente de excitação, eu vou aumentar, por consequência, o fluxo magnético, por consequência, eu vou aumentar a minha corrente residual de magnetização do meu núcleo. Aumentando essa corrente, eu vou estar saturando mais material e eu vou ter o que? Perdas por histerese. Que essas perdas no núcleo, por Foucault, por histerese, elas são representadas aqui, ó, no meu RM. E as minhas perdas por expressão magnética no núcleo, elas são representadas por essa resistência e por essa indutância paralela. Então, essas perdas que está acontecendo nesse núcleo aqui, significa isso aqui. Ou seja, isso aqui ele vai me apresentar qual que é o que? A minha resistência, a minha relutância ao que? A passagem de energia elétrica. Energia elétrica. Por quê? Porque o meu núcleo tem que fazer um esforço mínimo para que ele consiga transformar a energia do primário aqui, no caso, só se fosse um transformador elevador, ou seja, ele ia elevar, mas no caso aqui nós estamos falando um abaixador, ele precisa de uma energia mínima para transformar a energia elétrica de alta para o de baixa. Ele precisa de um esforço mínimo para fazer essa ação. O esforço mínimo, ele é o que? É a perda no ferro. É a perda no ferro, esse esforço mínimo. É a perda no ferro. Essa perda no ferro, ela é dada por P0, que é dada em watts, né? Eu tenho as perdas no ferro e eu tenho as perdas por magnetização, por consequência, porque eu estou gerando o quê? Linhas magnetizantes. E essa perda de magnetização, ela vai fazer com que ela vai ter aquele gráfico usual de saturação do meu núcleo, que por consequência ela vai fazer com que eu crie uma corrente residual, ou seja, aqui vai estar passando uma corrente zero.
E essa corrente residual, devido a essa saturação do meu núcleo, quando você for no laboratório e for medir ela no osciloscópio, você vai ver que ela vai ter uma deformação. Sempre tem uma deformação essa corrente, porque ele é uma corrente residual, por causa que esse meu núcleo ele é altamente indutivo, ele tem uma relutância muito alta para linhas de campo magnético. Então, nós já fizemos essa pequena introdução, certo? Eu vou deixar esse meu desenho aqui para vocês terem uma referência do transformador, certo? Nós vamos estar agora trabalhando com esses valores, que já deu para ter um entendimento maior do que é isso aqui, do que é isso aqui, vendo eles em ação.